Boleiros na Rede, a nova sensação do esporte. E aí tem gente falando aqui, dando uma alfinetada aqui, o seu Josué, professor Josué, falando dos seus tempos de americano aqui, ó, falando aqui, Josué, o seu maior erro no americano foi errar nas contratações. Às vezes é o que dá, né, professor? É o que você tem de recurso para fazer. Às vezes a dificuldade é enorme e não tem o que fazer, né, professor? Eu preferia que ele fosse lembrar que nós ganhamos a Copa Rio, né? Subimos o time na seletiva, pagamos mais de 2 milhões de dívida do clube. Isso eu acho que ele deve ter esquecido, né? Mas é mais falar das contratações, que às vezes você não encaixa os jogadores. A primeira coisa foi, o primeiro grupo foi muito legal. O segundo, os objetivos que a gente queria, os jogadores que a gente não conseguiu contratar. Até por falta de recursos. Depois estourou todo aquele processo da pandemia, a federação não pagou. Se o americano faz as contratações que a gente queria, teria quebrado novamente. Então, o que nós conseguimos ajustar financeiramente, a pandemia e depois a federação não pagar a cota do campeonato, teria quebrado o americano. E conseguimos ajustar. E agora você vê, um jogador que foi lançado na época lá, o Di Maria, foi o artilheiro da Copa Rio agora. E era um jogador que chegou como zagueiro no americano. O Vinícius Almeida, que era o treinador do Sub-20, que eu também, no mesmo processo que eu fiz com o Marcos Dantas no América, eu fiz com o Vinícius Almeida no americano. Era o técnico do Sub-20 e trabalhava comigo também no profissional. Eu gosto de fazer isso, porque o cara tem a noção disso. E ele chamou um dia e falou, professor, o Di Maria eu acho que não é zagueiro não, cara. O Di Maria eu acho que ele é atacante. Eu falei, então pega, começa a fazer o trabalho dele para ele virar atacante. E agora você vê, 2 anos depois ele é artilheiro da Copa Rio. O que mostra o acerto do Vinícius em enxergar o jogador, a característica dele, e ele está se revelando um atacante. Isso que é muito legal. Isso são as coisas, assim, coisas boas para falar do americano. Mas eu tenho uma gratidão muito grande ao americano. Foram 2 anos no clube e eu me senti muito feliz, muito querido lá na cidade. O professor, aqui no Face, a Vânia Buzaca, né, DNA presente, boa tarde. E ela tá falando, e o gol fica onde? Às vezes estamos falando de jogadores que driblam, né? E acaba às vezes não sendo tão eficiente no gol ou tão com aquela visão de fazer o gol, né? Mas, de uma forma geral, a gente acaba desestabilizando o adversário. O adversário tá na roda, né, professor? Aí chegando perto de um artilheiro, né? Pode desestabilizar o sistema defensivo, os dribles, né? Você vê, o Gabigol não é um jogador de muito drible, é um jogador de finalização. O Cano é o artilheiro do chute, né? Ele dá um chute na bola e faz o gol. Então, contanto que não seja pênalti, é um chute. É um chute, entendeu? Então, o futebol, eu sou o contrário, que é aquele que fala que o gol é um detalhe. Não. O gol é a essência do futebol. Não tem essa de drible, não tem nada. Porque eu te digo assim, você vê uma criança comemorar drible? Não. Você vê uma criança comemorar gol, você vê o gol sendo comemorado. Ou seja, a essência do futebol é o gol. Né? Os caminhos para o gol passam pelo drible, pelo passe. Mas a essência, o cara grita desesperado. O narrador ele grita desesperado pelo gol. Exatamente. E ele elogia um drible, ele acha legal o drible. Mas o gol o cara pula na arquibancada, o cara vibra, o cara faz. Você vê uma analogia na Fórmula 1, quando o cara faz uma ultrapassagem, aquele negócio de tá muito comum hoje na Fórmula 1, o cara fala assim, foi gol da Holanda, quando o Verstappen foi, gol da Inglaterra, quando passa a coisa. E agora aqui foi gol do Brasil, com o Hamilton ganhando aquela coisa com a torcida. Porque o simbolismo do futebol é o gol. Não é um detalhe, não. O gol é o maior momento. Aquele tinha um programa do Alexandre lá na Bandeirantes. Gol já diz tudo. Aqui, o mesmo Maurício, né, que falou sobre a contratação, tá te elogiando aqui também, professor. Ele tá falando que tem um carinho imenso por você, o pessoal do americano, você é um ídolo lá do americano. Aí tem aqui também o David, né? David Amorim. Josué é um dos melhores que já trabalhei. Abraço, professor Josué. E o Senna, que você falou que foi seu analista, ele disse aqui, ó, Josué mudou a minha percepção sobre o domínio de letra. Para mim era só graça, não um recurso para progredir.
mas não tinha pensado na questão da identidade do futebol brasileiro. Então, professor, pode falar à vontade, o senhor está dando aula aqui pra gente, tá vendo? O pessoal está gostando. É legal, e o bom é o seguinte, você falou do pessoal do americano, cara, o americano nós fizemos um trabalho fantástico lá, cara. O americano nós recuperamos todo, e aí eu te falo assim, a direção foi muito fantástica, o Carlos Abreu, que era o presidente, de autonomia total do trabalho, então nós recuperamos, e eu tinha uma equipe interna que era muito competente, a Isabel, que depois eu levei pro América, é muito competente, o Almir, que era o rapaz da rouparia, que fazia também, que também levei pro América, então eu sabia que eu podia ficar em casa ou no hotel, e o processo estava sendo desenvolvido. Nós conseguimos cuidar de um CT com poucos recursos, trocamos gramas de CT, nós fizemos tanto trabalho naquele clube, criamos área de lazer para os jogadores que não tinham, botamos uma churrasqueira, criamos uma área de convivência para eles, festa de Dia das Crianças, a gente levava brinquedo lá e os jogadores levavam os filhos para poder brincar. Então, quando você tem o CT, você tem essa facilidade de fazer essas ações. E também não tinha pandemia, né? Era um projeto que a gente tentou fazer no América, mas infelizmente não foi possível com a pandemia. Mas eu acho muito legal você ter esse tipo de envolvimento do profissional com o clube e com a torcida. Eu sempre conversei com a torcida, perdia jogo, eu ia para a arquibancada para falar com a torcida. Teve um jogo na seletiva contra a Portuguesa que nós perdemos, jogamos mal pra caramba, não jogamos nada. Perdemos feio de 2-0, feio. Era para ser de muito, era para ser uma goleada. O Luiz Henrique salvou a gente. E a torcida reclamando, acabou o jogo, eu fui pra arquibancada. Subi na arquibancada e fui falar com os caras da torcida. Porque, veja bem, eu sou profissional, eu sei que eu sou um profissional. Mas, cara, esses caras são torcedores. Eles gastaram dinheiro de passagem para sair de Campos pro Rio para ver um jogo. Você tem que ter um mínimo de consideração e respeito a eles e responder. Uhum. É muito comum, eu acho muito vazio você se esconder atrás do teu cargo. Não, eu sou treinador, não posso falar com ninguém. As decisões são minhas. Eu falo com a direção, eu explico todas as ações que eu vou tomar em relação aos meus jogadores. E eu também explicava para a torcida depois do jogo. Não jogou ele por causa disso. Não jogou esse por causa disso. Porque o cara que está ali na emoção, ele não sabe o que aconteceu na semana. Ele não sabe o que aconteceu. E, na verdade, quem está fora do contexto do dia a dia da semana, não sabe. Vocês da imprensa não sabem 10% do que acontece no teu dia a dia de trabalho. Aí vocês vivem de uma ilusão, de uma expectativa daquilo que vocês ouviram falar, mas que não souberam a verdade da coisa. E cabe a nós, como treinador, esclarecer esses pontos. Não é nada disso. Eu lá na América, eu recebia os torcedores para explicar o processo da reformulação do clube. Eu explicava. Talvez para mim seja mais fácil, porque eu não tenho empresário, eu nunca tive empresário na minha carreira. Eu sempre fui contratado pelos meus trabalhos, meus serviços que eu fazia. Nunca teve. Então, para mim era muito mais fácil eu falar sobre algum jogador que estava sendo contratado do que eu ter que esconder uma situação de relação com alguém. Eu nunca tive. Entendeu? Então, é esse processo norte-americano, e as pessoas têm um carinho, e eu tenho um carinho muito grande. O jogo do América contra o americano, o torcedor me pediu a camisa que eu usava do América para ser sorteada numa rifa do americano. E eu tirei a minha camisa de jogo, e dei. Eu dei a minha camisa de jogo. Então isso aí representa tudo aquilo que é. Pô, Josué, eu sou um cara chato, eu sou um cara extremamente chato no meu trabalho. Eu sou exigente, mas eu gosto das coisas tudo organizadas, tudo funcionando. Eu gosto de ver, o Robson é responsável pelo áudio. Quero o áudio bem, mas tu vai cuidar só disso. Então, eu quero cada um na sua função, cada um exercendo bem o seu papel para que a gente desenvolva. Então, eu fico muito feliz de ver as pessoas falando bem, as pessoas tendo interesse em discutir. Porque é uma troca de carinho, porque da mesma forma que eu sou chato e exigente, eles sabem que vão ter carinho da minha parte, vou ter muita atenção por eles. E o professor na beira do campo, assim, ele nessa chatice aí, é o lateral que ouve mais ou o senhor fala, não manda recado, vai falar com quem tem que falar? Eu te digo assim, a gente trabalha muito a semana. O Dantas está aí como coisa, ele era do 20, nosso assistente, a gente programava o jogo. Então, quando eu me irrito no jogo, é quando o jogador deixa de fazer aquilo que foi combinado. Eu não inibo o jogador de fazer a parte técnica dele. Se ele vai dar um drible consciente, beleza.
Eu não acho legal, tem 2 contra 1, você tem a posse de bola, você tem um jogador em melhor condição, você tenta um drible desnecessário, você pode dar um passe. Isso me incomoda, isso é o colo do jogador. Eu acho que isso aí é vaidade, é você querer ser mais do que você pode ser. Você pode fazer o mais simples. Agora, tá no 1 contra 1, vai dentro, e ele não vai jogar a bola pra trás, eu reclamo. É pra ir dentro, é pra driblar, pô. É pra ir pro drible. Quando erra uma linha de cobertura, uma linha de 4 que a gente gosta de fazer, ou então uma entrada de 5, ou do volante, ou do meia, e não acontece, eu chamo pra correção. Fora isso, não, eu deixo o cara jogar. Eu acho que o atleta tem que ter a liberdade de jogo. O Senna tá pedindo pra você falar, professor. Pede pra ele falar sobre os pilares de um trabalho no futebol. Tá. Isso aí foi tema até do meu relatório final da América. Foi no meu relatório do América. Porque eu fiz. Porque você, quando é contratado por um clube, você tem que ter o resultado esportivo, né, os objetivos que a direção planeja. Você tem que melhorar a estrutura do clube e você tem que formar jogadores. Isso são os pilares de uma administração esportiva, de quem assume uma gestão igual eu fiz no Americano e fiz no América e fiz no Remo também. Então você tem que ter. Aí eu falo assim: o América você não teve resultado, você não conseguiu acesso. É verdade, não conseguiu acesso. Batemos na trave no primeiro e no segundo turno. Só que foram 22 jogos com 3 derrotas. Caramba. 22 jogos e 3 derrotas. Onde podia perder, o América perdeu, eu lembro bem disso. Onde que não podia perder, acabou perdendo. Ponto. E aí você vai entrar em vários conceitos, que depois não sei se a gente vai ter tempo de explicar o que aconteceu nesse processo, que a gente pode falar. E aí você tem 3 derrotas. Mas aí você tem uma mudança de estrutura completa do América. Se você for no América hoje, ele é completamente diferente do que era em fevereiro. O América tem uma mudança na academia. O América terceirizava o uso da academia num rapaz que tinha lá perto do clube, atrás do gol até, que os jogadores só não poderiam o grupo todo. Só 2 ou 3 para não ocupar muito espaço. E nós recuperamos toda a academia. Colocamos banner com fotos históricas dos atletas do time de 74, que foi o grande time do América. Depois teve 82, mas o 74 foi o time. O 74 foi o time que, Flecha, Luizinho, Gilson, Nunes e tal, Alex, Braulio, Ivo, é um timaço. Então a gente colocou no entorno da academia aquilo, recuperamos os aparelhos, revelamos os jogadores da base, nós aumentamos o tempo de contrato deles, demos muito mais trabalho, forma de trabalho para eles no período, tanto que já no final da competição na Copa Rio começaram a jogar mais, ter mais rendimento, ter mais resposta. E aí você tem todo o trabalho do Sub-20, que não tinha Sub-20, o América estava parado. E aí o Marcos Dantas fez um trabalho de captação junto com o Guto, com a Isabel, com todo o pessoal, fez um trabalho de captação com os jogadores que estavam acontecendo já em outros lugares, estavam até desistindo de jogar futebol. E conseguiram dar uma recuperação na carreira, resgatar a carreira, fizeram uma grande competição com um belo trabalho do Mar, e o time foi campeão no Sub-20 do estadual. Então, você teve trabalho de formação? Tivemos. Trabalho de estrutura? Tivemos. Resultado, o objetivo que o clube queria, não tivemos. Mas você não pode negar o resultado de campo. Se você tem 3 derrotas em 22 jogos, alguma coisa foi feita, alguma coisa foi deixada. E aí entra todo esse processo. Por que não deu certo? Por que não foi melhor? Quando você monta um projeto, igual foi montado pro Americano e pro América, é assim: eu vou ter dinheiro, eu vou receber em dia, eu vou ter condições de trabalhar, eu tenho X jogadores para isso. Eu vou buscar o Robson, mas o Robson é muito bom, mas ele só trabalha com dinheiro, com salário em dia. Sem salário, o Robson, vai deixar o áudio ficar ruim, vai fazer cara feia, vai vir pro trabalho, não vai ficar sorrindo, vai ficar de boca fechada, não vai ser agradável. Então, eu tenho que escolher. O Erasmo não. O Erasmo, ele aceita a dificuldade, ele sabe que ele pode passar 2 meses sem receber, porque ele vai lutar pra caramba, então, tem perfil. E o grupo que nós montamos para a América foi um perfil de salário em dia. Tudo organizado. Conclusão: no início da competição não teve salário. Nós íamos completar 3 meses sem salário. Fizemos a competição sem receber. E aí entra um caso muito sério. Jogadores com ordem de despejo. Rapaz. Faltando alimentação. Muita gente não sabe.
Eu poderia na época usar isso para me defender. Eu não fiz. Se tiver jogador da América, eles vão comprovar. O Dantas está aí, vai comprovar. Eu tirei do meu para ajudar o jogador a pagar aluguel, para não ser despejado. E tirar para o cara ter alimentação em casa. Eu fiz isso. Uhum. Vocês nunca me viram na imprensa comentar uma vírgula sobre isso. Então, todo o trabalho que foi montado foi com um perfil de atleta. Atleta que vai trabalhar, tanto que saiu o Tadeu, saiu todo mundo. Os jogadores de coisa saíram. E aí, aí muita gente falou assim: por que você não trabalhou mais tempo que os jogadores da base? E aí a resposta que eu falei foi o seguinte: os jogadores da base do América, como a América não joga a primeira divisão, eles jogam no máximo 15 partidas por ano. Por ano. É muito pouco. Quando é que esses caras vão crescer? Quando você tem um trabalho contínuo no profissional, deixando eles sem a responsabilidade de resolver, para eles crescerem e desenvolverem. Este é o trabalho. Exato. É claro que tem aquele jogador que você bota ele no fogo e ele vira rápido. Acontece. Mas não é o normal. Esse é o fora da curva. Tem jogador que demora, vai oscilar, vai sentir o jogo, vai ficar preocupado, e às vezes ele faz 3 jogos e cai o rendimento porque não tem o suporte ainda físico, estrutural, emocional para se manter. Então, administrar um grupo não é tão simples como você analisar só o resultado final. Boleiros na Rede.